tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Mais uma resolução de questão. Essa daí diz o seguinte: o ácido pícrico, né, como material explosivo, é precursor de uma série de explosivos para aplicação em militares, etc. Bom, fala aí da aplicação em combustíveis, etc. E ele fala que é derivado do fenol e pode ser obtido por uma halogenação controlada do fenol. Então tá aqui o fenol e aqui o ácido pícrico, né? Os valores de Ka do fenol e do ácido pícrico, 2,4,6 triclorofenol, são 1,3 vezes 10 a menos 10. Então ele deu o Ka aqui. 1,3 vezes 10 a menos 10, vou botar aqui. E aqui, esse outro aqui foi de 1 vezes 10 a menos 6. Beleza? Show de bola. Bom, as características químicas do ácido pícrico e sua reação de síntese por halogenação são bem mais explicadas pelas suas estruturas. Dessa forma, letra A, a acidez desse composto é explicada pela estabilização das bases conjugadas. Falso. Presta atenção e anota isso aí. Quando eu olho para o composto orgânico, ele só vai ser ácido se ele tiver OH ligado ao anel aromático, tiver na sua estrutura orgânica HSO3, que a gente chama de ácido sulfônico, ou tiver um ácido carboxílico. Se não tiver esses três, ele não tem característica ácida. Esse é o principal para a sua prova. Quando a gente escuta características básicas, aí é o outro lado. Básico aqui em química orgânica, a gente tem sobretudo a amina, certo? E a gente tem o éter, que é pouco, né? É pouco básico, mas é básico. Beleza? Porque aqui sobra um par de elétrons, blá blá. Vou enlouquecer com isso não. Básico, ácido. Esses dois, mais o ácido carboxílico. Então já não pode ser base, né? E nem isso justificaria a sua elevada acidez. Presta atenção. Qualquer que seja o composto ácido, para eu deixar ele mais ácido aqui em química orgânica, qualquer que seja a situação, a acidez em meio aquoso, que é o que a gente vai sempre estar associando na primeira instância, eu vou ser muito ácido quando eu liberar muito H+. Qualquer situação que faça com que eu libere muito H+, eu vou ser muito ácido. O que a gente tem aqui em química orgânica? Os dois são ácidos. Eu conseguiria ver, e logo, vocês, na prova, a gente conseguiria ver que esse cara é mais ácido que esse, mesmo sem ele ter dado o Ka. Mas ele deu. Mas se ele não tivesse dado, iríamos saber. Porque em orgânica tem muito isso. O que é que um tem que o outro não tem? Eu vejo que esse cara tem 3 cloros e ali nem cloro tem. A resposta são os cloros. E o que o cloro faz? Pessoal, como eu disse, qualquer situação que eu libere H+, mais facilmente, eu vou ser mais ácido. O cloro, a gente sabe que na fila do pão, ele é negativo. Fui ontem no clube, lembra daquela filinha? Por ele ser negativo, tudo que for elétron vai puxar. Ele vai puxar para aproximar ele. E essa ligação OH, aqui tem uma ligação simples, não é isso? O hidrogênio só faz uma. OH. Aqui uma ligação química é feita de elétrons. Como eu tenho grupos aqui que são negativos, e a gente sabe que negativo puxa elétron, se eu tenho coisas negativas no meu composto, tudo que for elétrons, inclusive dessa ligação aqui, vai ficar tendendo, vai ser atraída por esse cara. Não só por esse, né? Por os 3. E o que isso reflete na acidez? Reflete. Porque se a acidez precisa liberar H+, mais facilmente, se essa ligação é feita de elétrons, se eu tiro os elétrons daqui, se eu enfraqueço, portanto, essa ligação por essa atração, se esses elétrons querem sair daqui porque estão sendo atraídos, se eu enfraqueço essa ligação, é mais fácil eu liberar esse H+, portanto, eu vou ser mais ácido. Logo, sempre que eu tenho pessoas negativas no composto orgânico, vai deixar o cara mais ácido. Cloro, bromo, flúor. Aí você vai brincando, né? Se bota o flúor, deixava mais ácido? Deixava. Mais do que um cloro, porque é mais negativo. Se negativo puxa, se eu boto mais negativo, puxa mais, enfraquece mais, libera mais, é mais ácido. Isso aqui tem um nome. A gente chama isso aqui de efeito indutivo, porque ele está induzindo, negativo, porque ele é negativo. Sempre que eu tenho pessoas negativas, puxa elétron. Por isso que o nome também pode ser chamado de efeito indutivo negativo ou eletroreceptor. Beleza? Então, a justificativa não é a estabilização das bases, né? Eles são bases. E sim, porque já acha a resposta, né? A acidez do ácido pícrico é maior do que a do fenol devido aos seus efeitos de eletronegatividade do cloro. Veja. Gabarito letra D foi o que eu disse. Mas, se ele não tivesse dado o Ka, eu já iria saber que esse cara é mais ácido que aquele. E vice-versa. Às vezes, pode ser que tenha alguma estrutura que você pegue lá na prova do Enem e você não veja quem é mais ácido. Mas ele deu Ka. Pessoal, a matemática é exata. Se ele deu Ka, matematicamente falando, esse cara tem um valor maior do que esse. E Ka é constante de acidez. Quanto maior o Ka, sempre mais ácido vai ser. Se esse cara é maior que esse cara é mais ácido que esse. Beleza? Então, o gabarito tem que ser letra isso. A letra D, né? A B fala de alcalino. A C fala de grupo desativante na substituição eletrofílica no fenol. Falso. Não é desativante, tá, pessoal? Sempre que eu tenho um anel aromático e ele tem um grupo ligado a ele, quando vai haver reação, esse cara orienta. São os grupos que a gente chama de radicais orientadores. Se você olha para o grupo, e aqui eu vou destacar a principal diferença. Se você olha para o grupo e ele está ligado ao anel aromático, ele é o grupo. Se ele tiver só ligação simples, como a gente sabe que tem, ele vai orientar nas posições orto e para. Ele é orto para dirigente. Por isso que o cloro, quando entrou na posição orto e para. Já tem até a dica, né? Primeira posição depois do carbono, que está ligado ao grupo, é orelha, certo? Depois é mão, depois é pé. Primeira posição, orelha, mão e pé. Se você não soubesse dessa explicação completa que eu disse, de ligação simples, que é orto e para, se você lembra só das posições, aqui é orto e para. Orto e para tem um sinônimo, que a gente chama de grupo ativante. E não desativante. Então aqui seria, com certeza, aí, ativante. Beleza? Ou orto para. Se lá tivesse dupla, aí seria desativante ou metadirigente, certo? Letra E. A acidez do fenol é explicada pela facilidade de aceitação do próton
que é estabilizado pelo íon fenóxido. Não. A explicação é dada aí, né, do próton que ele está se referindo ao H+, tá? Mas não é aceitar, né? Para ele ser ácido, é doação, é liberar. E sempre que ele fala de próton, ele está falando aí de Bronsted-Lowry. Né? Foram dois caras aí que dizem que para um ácido ser um ácido Bronsted-Lowry, ele tem que doar H+, não é liberar. Mas tá tudo uma coisa associada à outra, né? Então, se tem que doar, para ser um ácido, já não pode aceitar. Quem aceita é base de Bronsted-Lowry, beleza? Então, letra E também tá errada. Veja, deixei tudo muito completo, bonitão. Não vá pra prova achando que você vai lembrar de tudo, mas a minha ideia aqui é deixar tudo mais completo e tudo entendível, até para você não decorar, beleza? Espero que eu tenha conseguido. Valeu!